encerrar esse módulo que começamos, já tem acho que uns 10 domingos, 10 ou 12 domingos, no qual a gente fez uma contraposição, um contraste entre a visão bíblica, a doutrina, aquilo que a Bíblia nos ensina para a nossa vida, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a antropologia. Estou aqui tentando fazer um exercício aqui de resgatar o percurso que a gente teve até aqui. Aquilo que a Bíblia ensina sobre o ser humano, a antropologia bíblica. Então a gente fez uma contraposição. O que é que a Bíblia ensina sobre o ser humano? O que é que a visão romântica, a filosofia romântica, que é uma filosofia que, como temos demonstrado aqui, está espalhada em várias áreas da nossa sociedade, do pensamento da nossa sociedade, que é pluralista, que é sincretista. Não sei se você apenas, ou eu por estar muito refletindo aqui sobre esse assunto, durante a mensagem fiquei lembrando, né? Como a sociedade da gente ela é misturada, né? A sociedade brasileira ela é miscigenada por natureza. E a gente falou disso aqui, lembra? Na aula passada, sobre essa tendência ao misticismo do brasileiro, esse negócio de ir costurando sua espiritualidade de várias matrizes diferentes e ir construindo sua própria religião. Isso é bem típico do brasileiro, que ao mesmo tempo é católico, mas frequenta um centro espírita, mas tem práticas do esoterismo, mas tem um objeto lá do candomblé, tudo misturado, né? Tem lá um símbolo japonês das religiões orientais, acredita um pouquinho de cada coisa. Isso é muito típico do brasileiro, essa tendência pagã, paganista, neopaganista do brasileiro, né? Então, nós fizemos uma contraposição aqui do que a Bíblia fala sobre o ser humano, o que a Bíblia fala sobre qual é o papel do ser humano, qual é o mandato de Deus para o ser humano, né? Um mandato de crescer, multiplicar, desenvolver, espalhar sobre a terra, dominar a terra, o mandato que a gente chama na teologia, o mandato cultural, enquanto que a visão romântica é aquela visão assim de que boa mesmo era aquela vida primitiva, aquela vida rural, aquela vida da natureza. O que é natural é mais santo, né? Essas visões elas foram herdadas do romantismo. E aí a gente chega hoje, né? Hoje tem um autor que é o Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne. Ele não era teólogo, era um escritor norte-americano do século XIX, amigo de um outro escritor muito famoso que escreveu Moby Dick, o romance Moby Dick. Ele era um grande amigo dele. O Nathaniel Hawthorne ele escreveu um romance também conhecido, um clássico da literatura chamado A Letra Escarlate, que virou até filme, um filme que corrompeu bastante, inclusive, o romance original. O filme é bem diferente do romance, mas é conhecido, A Letra Escarlate. Então, esse autor, Nathaniel Hawthorne, ele escreveu um conto chamado A Ferrovia Celestial. Eu quero começar trazendo essa imagem aí dele. Esse conto, A Ferrovia Celestial, é uma releitura do Peregrino, O Peregrino, do John Bunyan. É essa bem mais conhecida, uma obra mais antiga e bem mais conhecida, que é uma alegoria da vida cristã. Quantos aqui já leram O Peregrino? O Hawthorne ele faz uma releitura do Peregrino, só que como se o Peregrino agora ele acontecesse no século XIX, no mundo moderno, já ali na época das ferrovias, da industrialização, tudo mais. Então, o Hawthorne ele usa essa linguagem alegórica nesse conto A Ferrovia Celestial, que eu recomendo bastante. É muito bom esse conto. E aí, nesse conto, num trechinho desse conto,
ele menciona três gigantes que que aparecem ali no conto A Ferrovia Celestial. No Peregrino original, Bunyan só menciona dois gigantes. O Papa, que ele diz que um dos gigantes é o Papa, o outro gigante é o gigante pagão. Isso é o conto do Bunyan. No conto do Nathaniel Hawthorne, que já acontece no período moderno, a história dele se ambienta no período moderno, ele acrescenta um terceiro gigante. Esse gigante, ele, na linguagem lá do Hawthorne, é um gigante que é mais difícil de definir. É um gigante que é o espírito da época. Então, para o Hawthorne, a humanidade teria enfrentado esses gigantes que sempre procuram atrapalhar a vida dos peregrinos, sempre dificultam a caminhada dos peregrinos, a caminhada da igreja. Um desses gigantes seria o Papa, e aí é uma referência do Bunyan à Igreja Católica, ao sacerdotalismo ali romano, da Igreja Católica Romana, as perseguições da Igreja Romana, tudo mais, seria esse gigante aí que ele chama do Papa. Depois desse vem um outro gigante, que é o gigante chamado pagão, que representaria ali... O nome do autor? É um conto, na verdade. O nome do conto é A Ferrovia Celestial. A Ferrovia... Depois eu posso passar um livro que tem esse conto, Guga. Quando termina ali o período medieval, um outro gigante na história da humanidade se levanta, que é o gigante do iluminismo, né? Que o Bunyan nomeia como o gigante pagão. Aquele gigante muito mais racionalista, muito mais antropocêntrico. Não é mais aquele gigante da religião católico-romana, mas é um gigante que a razão é que impera. É o gigante pagão. Mas já no período ali do século XIX, não é mais esse gigante do iluminismo que está apenas atrapalhando a caminhada da igreja. Mas o Hawthorne ele vai chamar esse novo gigante aí do gigante transcendentalista. E aí ele fala na história, de forma alegórica, ele fala que esse gigante transcendentalista, ele é difícil de explicar ele. Ele existe, ele está lá, é um gigante, é o espírito da época, é o pensamento da época, que traz muitas perseguições para a igreja, dificuldades para a igreja, armadilhas para a igreja, e aí ele chama esse gigante de transcendentalista. Transcendentalismo, os estudiosos da literatura, da filosofia, eles sabem disso. O transcendentalismo é um outro nome para o movimento romântico. Os românticos na América do Norte foram chamados de transcendentalistas. Na Europa, eram chamados de românticos. Na Alemanha, na Inglaterra, na França, eram chamados de românticos. Nos Estados Unidos, esse movimento ganhou o nome de transcendentalismo, que tem as mesmas configurações, as mesmas características. Essa visão otimista sobre o ser humano, baseado ali nos escritos de Rousseau, que acreditava que o ser humano é bom, acreditava naquela premissa do bom selvagem, e todas as consequências eram contrários às regras estabelecidas, eram, por natureza, transgressores da ordem, transgressores da realidade. Eles queriam desconstruir para construir uma coisa nova, uma realidade utópica, uma nova realidade. Então, eu acho muito interessante essa visão que o Hawthorne traz, especialmente quando ele diz que esse gigante transcendentalista é difícil da gente descrever ele, não é? Que basicamente é o que a gente tentou fazer aqui nessas aulas, como que essa história de romantismo, como que esse movimento, essa visão de mundo romântica, ela é sutil, ela está espalhada em vários discursos da sociedade, discursos que têm uma roupagem bela, né? Essa é uma heresia, e a gente falou aqui, definiu o que é uma heresia, que penetra inclusive na igreja, minando várias crenças,
várias doutrinas da igreja, de dentro para fora, e às vezes é difícil da gente identificar isso como algo pernicioso, como algo antibíblico. Porque esse gigante transcendentalista, ele veste muitas vezes uma roupa de bondade. É aquele gigante do bem. E aí é mais difícil a gente identificar a operação dele. E aí, hoje, o que eu quero fazer é aplicar tudo que a gente já conversou aqui nessas aulas a um assunto específico, como eu dei o spoiler na aula passada. Hoje a gente vai falar sobre romance. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento homem-mulher. Certo? Relacionamento de um jovem para com uma moça. Como é que isso ocorre? Qual é a visão da Bíblia e qual é a visão do romantismo? Certo? E aí eu quero começar com essa frase aí, desse escritor famoso irlandês, um outro escritor, o George Bernard Shaw, que ele diz o seguinte: há na vida duas tragédias. Uma é não fazer a vontade do coração. A outra é fazê-la. Esses caras sabem falar, escritor, né? Sabe falar numa linguagem poética bem bonita. Então, pro Bernard Shaw, é uma tragédia. Tragédia seria você não fazer a vontade do seu coração. Que tragédia, o que é que ele quer dizer com isso? Como é que você entende essa afirmação aí desse escritor? O que é que ele quis dizer? Não seguir seus instintos, seus desejos. O que mais? Queria ouvir vocês aí. Como a gente poderia... Diz, Lucas. Sim. A gente... É um pouco, para mim, lembra um pouco, acho que nessa linha talvez do que o Lucas está dizendo, um pouco do que a gente diz quando a gente fala assim, eu prefiro me arrepender pelo que eu fiz do que pelo que eu não fiz. Né? Você já pensou assim? Eu prefiro me arrepender por ter tentado. Então, há uma certa verdade, há um modo positivo da gente ler e interpretar essa fala desse escritor. Né? Nós nascemos, todos nós temos uma vontade no coração. Temos um ímpeto que nos leva para frente, para aquilo que a gente quer viver na nossa vida, quer desempenhar, os papéis que a gente quer desempenhar, a nossa vocação. E a gente foi criado de um jeito, a gente quer viver aquilo, quer viver essa aventura. Né? E aí é que entra essa influência do romantismo também, nessa frase dele, quando ele diz assim, é uma tragédia você não fazer a vontade do coração. Porque para o romântico, aquilo que o seu coração diz, já que o coração humano, para eles, é bom por natureza, certo? Então você tem que buscar aquilo que o teu coração está te chamando para fazer. Aquela paixão que você tem natural. Vá viver isso. Se você não vive isso, se você se acomoda com aqueles papéis que a sociedade quis impor para você, você vai ter uma existência medíocre. Isso não é totalmente falso, não. Concorda? Há uma certa verdade nisso aí. É uma tragédia você não viver esse lado. Porém, o que a Bíblia diz que o coração humano é muito diferente do que os românticos entendiam como coração humano. E, de fato, você seguir os impulsos do teu coração também é uma tragédia. Né? Então, eu trouxe essa frase para a gente começar a refletir sobre o assunto de hoje. Deixa eu ver. Isso, porque hoje a gente vai falar um pouquinho, acho que esse slide veio errado aqui.
Hoje a gente vai ver mais um aspecto aí desses ensinamentos ou desse modo de enxergar a vida do romantismo. A gente já viu que o romantismo, né, a visão de mundo romântica, ela se rebela contra a necessidade nossa de um redentor, né, porque acredita que o ser humano, por ser bom por natureza, ele não precisa de redenção, ele mesmo constrói o seu caminho, não precisa, portanto, de um mediador. Rebela-se também contra o mandato cultural, nega a submissão às autoridades. Nos romances românticos, nos filmes, né, que tem essa pegada mais romântica, as autoridades estabelecidas são sempre pintadas de forma negativa, tem sempre uma conotação de algo que emperra a tua vida, é ruim para você. Então, portanto, ela se rebela contra o quinto mandamento e se rebela também, ou nega também, a própria noção de verdade. Foi o que a gente viu nas últimas aulas. E rejeita a confessionalidade. Você seguir uma confissão escrita há séculos atrás, regras estabelecidas, né? Tudo isso soa muito antipático para o espírito da nossa época. Mas hoje eu quero refletir com você, baseado em tudo isso que a gente viu antes, que a cosmovisão romântica, ela nega também a definição bíblica de amor. O que a Bíblia diz que é o amor é totalmente diferente do que a visão romântica define como amor, certo? Então vamos pensar sobre isso. E amor, por isso que eu falei, é quase que um estudo de caso. A gente vai olhar mais para esse tipo de amor, o amor que o C.S. Lewis chama do amor eros, o amor entre um homem e uma mulher, certo? Então, essa caminhada de um casal, olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 30. Alguém pode ler em voz alta esse texto aí? E o caminho do homem com uma donzela. Né? Veja que poesia, veja que coisa linda. Há coisas que eu não entendo, né? Diz o sábio lá em Provérbios. O caminho da águia no céu, né? Essa rota aí, que é meio imprevisível, né? De uma águia no céu, de uma cobra na penha. O caminho do navio no meio do mar, né? Essa engenhosidade, como é que uma coisa tão grande, ela segue ali uma rota e chega, né? Sai de um continente, chega no outro, né? Coisas é espantoso. A gente já está meio acostumado, né? A gente se espanta às vezes hoje ainda com um avião, né? Como é que uma máquina dessa não cai, né? Leva a gente para tão longe. Mas o autor de Provérbios, ele diz também que outra coisa que deixa ele assim admirado é o caminho de um jovem ou de um homem com uma donzela. É sobre isso que eu quero tratar hoje aqui com vocês. Essa caminhada de um rapaz com uma moça, de um homem com uma donzela. Quando que um homem ele começa a se interessar, um rapaz começa a se interessar por uma moça e a moça por esse rapaz, esse caminho que eles fazem até contrair, né, o casamento, até se aliançar num casamento, esse caminho que normalmente a gente chama de namoro e noivado. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Né? É um caminho admirável, é belo, mas o ensino da nossa sociedade, o espírito da nossa época, perverteu de tal forma esse caminho que passa a não ser mais algo admirável, vai se tornando uma coisa cada vez mais banal e mais distorcido do que a Bíblia ensina. E boa parte da razão para isso é por causa de todo o discurso romântico que há séculos, há décadas e há séculos, a gente vem engolindo sobre esse tipo de relacionamento do homem com a mulher. Está muito distante o padrão que eu e você crescemos, o padrão que eu e você estamos mergulhados na sociedade e que a gente vê todos os dias nas novelas,
nos livros, nos filmes, em toda a cultura que serve, nas músicas. Todo esse padrão está muito distante do padrão que a Bíblia ensina. Claro que, se a gente fosse entrar em profundidade nesse assunto, a gente teria que ter um módulo só para isso. Quem sabe um dia a gente trate nesse assunto com profundidade. Hoje eu queria só dar uma entrada rápida, uma pincelada, uma aplicada de tudo que a gente viu sobre a heresia romântica nesse aspecto aí da relação de um rapaz com uma moça. Ok? Então, a pergunta para nós é: o que é que a Bíblia tem a dizer sobre o caminho de um homem com uma donzela? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Em outras palavras, como é que homens e mulheres se conhecem e se casam? De acordo com a Bíblia. Como é que se dá esse processo aí? De um homem e uma mulher, um rapaz e uma moça se conhecerem, começarem a se preparar, ter aquele interesse mútuo, né? Aquela atração que é tão gostosa, que é tão bonita, e isso ir se desenvolvendo até chegar no casamento. E um casamento que vai durar aí para a vida toda. O que é que a Bíblia ensina sobre isso? Primeiro, nós sabemos que, biblicamente falando, o casamento ele é um relacionamento pactual. É um pacto, né? É uma aliança. E a Bíblia tem muito a ensinar sobre isso. A gente não teria tempo aqui para desenvolver tudo sobre esse assunto. Eu quero dar um enfoque um pouquinho mais específico. Então, o casamento é um relacionamento. Hoje a gente precisa explicar que o amarelo é amarelo, que o verde é verde, né? Então, o casamento é um relacionamento entre um homem e uma mulher, né? Biblicamente falando, casamento é isso. Entre dois seres humanos de sexos opostos, né? Um homem e uma mulher, eles se unem num pacto. Esse pacto é um pacto também social. Essa aliança, primeiro ela se dá entre esse homem e essa mulher diante de Deus, mas também diante da sociedade, das leis civis, da igreja do Senhor e da sociedade, da família. É algo público, é uma aliança, um relacionamento pactual. A Bíblia fala, e essa expressão é muito recorrente, e aqui eu estou usando também, queridos, aqui para eu não esquecer, muito do pensamento aqui dessa aula está fundamentado nesse livro do Douglas Wilson, Sua Filha em Casamento, Cortejo Bíblico no Mundo Moderno, tá? Que é a editora da editora Cleary. Tá? Bom, então, na Bíblia, muitas vezes a gente vê essa expressão, casar e dar em casamento. Você já deve ter visto essa expressão na Bíblia. Havia uma proibição para o povo de Deus de casar e dar suas filhas em casamento para pessoas de outras nações, das nações ímpias, né? O casamento ele deveria acontecer dentro dos limites da aliança, dentro do povo de Deus. Então, mas por que ele faz essa separação? Você já pensou sobre isso? Por que a Bíblia usa essa linguagem? Casar e dar em casamento. Porque a ideia é que os filhos homens, eles se casam, mas as filhas, mulheres, né, sendo bem enfático aqui, elas são dadas em casamento. Né? Existe essa ordenação bíblica, esse modo de fazer bíblico. Por quê? Porque, biblicamente falando, homem e mulher não são iguais em papéis, não são iguais na sua natureza. O homem foi criado diferente da mulher, constituído por Deus de forma diferente, com atributos diferentes dos atributos que a mulher recebeu do seu Criador, do Senhor. Enquanto que o homem ele foi criado para ter muito mais esse papel ativo, a mulher foi criada em sua natureza para ter um papel também mais passivo. E isso não diminui em nada a mulher, nem exalta em nada o homem. São papéis diferentes. Biblicamente falando, nesse assunto dos relacionamentos, o homem foi criado para tomar a iniciativa. E isso eu tenho certeza que eu estou falando aqui, e todo mundo, na naturalidade daquilo que eu estou dizendo, vai compreender isso. Não é verdade?
originalmente falando, lá em Gênesis, lá desde o princípio, está no DNA, está no sangue do homem, está na essência do homem, do ser masculino, do ser humano masculino, ser aquele que é ativo no processo, que toma a iniciativa, sai da casa do pai e da mãe e vai em busca da mulher. A mulher, a referência bíblica é diferente. Ela é aquela que vai ser cortejada. Ela tem um papel mais ativo, mais passivo nesse jogo, né? Nesse caminho do jovem com a donzela. A mulher é aquela que ela é abordada, certo? Nem precisa dizer que na nossa sociedade hoje, esses papéis se inverteram totalmente. O que a gente vê hoje é um discurso igualitarista que quer fazer parecer, quer convencer a gente de goela abaixo, de que homem e mulher são iguais na relação. Então, essa coisa de que é o homem quem deve pedir em namoro, é o homem quem deve dar o primeiro passo no relacionamento homem e mulher, isso seria uma coisa antiquada, do passado. Hoje em dia os tempos mudaram, né? A mulher, ela pode também, se ela estiver interessada, qual é o problema dela ir lá e ser ela quem vai atrás do homem, né? Porque a gente vive nesse discurso intenso, constante do igualitarismo, né? Nos filmes, inclusive, o que antes era comum, né? O príncipe era aquele que resgatava a princesa, tomava a iniciativa e ia lá, resgatava a princesa. Hoje, até nos filmes infantis, a gente vê cada vez mais esse movimento de que, primeiro, a mulher não precisa ser princesa. A princesa não precisa de um príncipe. Ela se salva sozinha. E, às vezes, há até uma completa inversão mesmo. Isso é uma busca intencional de mudar a mentalidade das nossas filhas e dos nossos filhos. Às vezes acontece até a inversão, no qual é a princesa quem salva o rapaz, o donzelo. Você já viu isso acontecendo? Não é novidade para ninguém. O filme da Barbie. Sim. Sim. A ideia era desconstruir totalmente, até mesmo aquilo, né? E aí, qualquer discurso crítico, até mesmo dentro das igrejas, né? Talvez você escute pessoas dentro da igreja falando: ah, mas que besteira, é só um filme, é o filme da Barbie. Que besteira minha filha assistir, né? É radicalismo isso, né? Vocês estão sendo muito literalistas, é muito radical isso. E aí, gente, é preciso a gente ter uma clareza, né, que aqui, veja, se o seu filho assistiu, isso não é um pecado em si, certo? Não é por essa linha que a gente está seguindo, demonizando, né, filme A, o filme B, o livro tal, mas é tentando alertar a gente para pensar e fazer uma leitura das coisas que nos cercam mais bíblica, certo? A gente não pode ter a inocência de achar que esses produtos culturais que a gente está imerso, que a gente está rodeado por eles vão passar sem comunicar nenhuma visão de mundo, sem ensinar nenhuma visão de mundo para os nossos filhos e para nós. A gente é influenciado, a gente não é tão forte assim, a gente não é tão bonzinho assim, tão incólume às influências da nossa cultura. Essa cultura, ela influencia a igreja. A gente tem falado isso todos os domingos aqui, né? Então, é importante sim a gente... Isso é só um parêntese, tá? É importante sim a gente ter atenção àquilo que os nossos filhos estão ouvindo diuturnamente, sem pausa, sem interrupção. Eles estão expostos, muitas vezes, a uma série de conteúdos que não tem nada a ver com o ensino bíblico. Ao contrário, que são radicalmente opostos a esse ensino.
Então, fechando esse parênteses, biblicamente falando, então, os filhos se casam, eles saem de casa e vão buscar em outra família, né, daquela donzela ali, e eles então buscam a sua amada ali em outra família. Eles pedem a mão em casamento. As filhas, elas são dadas em casamento. E quem é que dá as filhas em casamento? Biblicamente falando, essa figura é de quem? Do pai. É o pai da noiva, né? São os pais, né? Mas com mais especificidade ainda, é o pai quem dá a filha em casamento, como costumava ser em toda a história da humanidade. É o pai quem dá a mão da sua filha em casamento. Então, na Bíblia, e eu quero que você abra aí em Números capítulo 30, um texto que foi lido aqui recentemente na igreja. Infelizmente, a gente não vai poder fazer a leitura integral, seria uma aula inteira só para esse texto aí. Aqui no livro, o Douglas Wilson desenvolve o raciocínio aqui sobre esse texto. Números capítulo 30. Nesse texto, queridos, a gente nota uma transferência de autoridade. Um raciocínio bíblico sobre essa temática aí, que é o quê? Quando a filha ela está vivendo na casa dos seus pais, a autoridade maior sobre a vida dessa filha é a autoridade do pai. Ela está submissa ao seu pai. Quando ela é solteira, mora na casa dos pais. Quando ocorre o casamento, esta mulher agora, quando ela saiu da casa do pai, ela agora foi dada em casamento, a autoridade que está sobre a vida dela e com a qual ela vai ser submissa, não é mais a autoridade do seu pai. Deixa de ser a figura do pai, passa a ser agora a figura de quem? Do marido. Então, a mulher, ela vai estar nessa posição bíblica, nesse papel saudável, bíblico, de submissão a uma autoridade, ou a autoridade do pai, quando ela é solteira, ou a autoridade do marido no contexto do casamento. Esse é o ensino bíblico. E a grande beleza disso é que essa submissão a uma autoridade, o fato da mulher ter sempre um homem ao qual ela vai estar submissa, isso é algo que protege as mulheres. Isso é algo que traz segurança para uma mulher. Estar debaixo da autoridade do seu pai, quando é solteira, ou estar debaixo da autoridade do seu marido. É aquele guarda-chuva de segurança que protege a mulher. Esta mulher não está sozinha na vida. Esta mulher, ela não é aquela que vai ser uma desbravadora e vai lutar contra a vida sozinha, porque tem alguém que está responsável por ela, que está com ela junto ali, protegendo. O que a nossa sociedade tem feito hoje, e os discursos igualitaristas têm produzido hoje, é um tipo de situação que tem deixado as mulheres mais vulneráveis à violência dos homens. A gente viu isso, por exemplo, nas Olimpíadas. O discurso de igualitário chegou a tal ponto que homens têm competido nas mesmas competições das mulheres, mulheres têm apanhado de homens e a sociedade não tem feito nada. Da onde que chega-se num absurdo desse? Nesse discurso igualitarista que a gente tem bebido há décadas. Então, em Números capítulo 30, vai sendo explicado aqui por Moisés, aqui no Pentateuco, sobre os votos que as mulheres fazem. E aí, ele vai dizendo assim: quando o homem fizer um voto ao Senhor, versículo 2, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Quando, porém, veja o raciocínio bíblico aí, quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai
sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, o que é que diz aí? Todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Versículo 5, olhe com atenção. Mas, se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar o voto que aquela jovem, sua filha, fez, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. E aí, durante o restante do capítulo, ele vai desenvolver esse raciocínio aí. Então, veja, até mesmo um voto que uma crente faça para com Deus, de se abster de alguma coisa, por motivo religioso, por um motivo espiritual, se essa jovem ela é solteira, ela está morando ainda debaixo da autoridade do pai, na casa do pai, se o pai souber do voto que a filha fez e aceitar, como é que ele aceita? Se calando. Né? Com esse calar dos lábios, ele está consentindo. O voto vai ser válido e a menina vai ter que cumprir aquilo que ela se comprometeu diante do Senhor. Mas se o pai for contra esse voto perde a validade. A menina vai estar desobrigada a cumprir o voto. Você percebe isso? Compreende? Veja a importância que tem, biblicamente falando, a palavra de um pai, até mesmo sobre as escolhas da filha. Certamente essas escolhas envolvem também as escolhas sentimentais, as escolhas amorosas dessa filha, certo? Então, desenvolvendo esse raciocínio, quando a filha se casa, a mesma coisa acontece dentro do contexto do casamento. E isso, se você ler o final aí do capítulo 30, você vai ver. Imagine só essa cena. Vou dar um exemplo aqui que o Douglas Wilson trata também no livro. Imagina você, marido, certo dia, você chega do trabalho, e aí a sua esposa, está lá uma criança, o filho de uma vizinha, está lá na sua casa, certo? Você chegou do trabalho, você viu os seus filhos e viu uma criança a mais, o filho de uma vizinha. Aí sua esposa disse assim, meu amor, sabe que a nossa vizinha ela está enfrentando muitos problemas, né? Está numa vida muito difícil. Então eu me comprometi de criar o filho dela para ela. Se a esposa ela tomou essa decisão, sozinha, ela chega e comunica para o marido quando ele volta do trabalho. O que é que você acha disso? Será que esse voto... Mas ela se comprometeu, ela deu a palavra dela para a vizinha. Esse voto é válido? Se o marido se calar, aceitar isso aí de boa, eles vão fazer... Claro que a coisa não é tão simples assim, né? Mas estou indo para um exemplo extremo, para ilustrar. Se esse marido se calar, isso vai acontecer. Ela tomou uma decisão e a coisa acontece. E muitas decisões assim, quando o marido se cala dentro de casa, muitas decisões vão sendo tomadas assim. E em muitas casas, quem manda é a mulher. Né? Mas isso é uma inversão do modelo bíblico. Porque, biblicamente falando, o marido tem toda a autoridade, e a gente compreende isso pelo bom senso, de dizer assim, não, pode desfazer lá com a vizinha, esse voto aí não é válido. Certo? E isso tem respaldo bíblico. Depois você lê aí com atenção o que diz aqui esse texto. Tudo isso é algo que traz segurança para a mulher, traz segurança para a jovem. E aí, é muito interessante a gente perceber essa diferença desses dois padrões. O padrão bíblico e o padrão que é corrente, que é comum nos dias de hoje. Certo? Quando a gente pensa nesse caminho do homem com uma donzela. E aí o Douglas Wilson ele distingue também usando esse termo aí. Há uma diferença muito grande entre o que a gente chama de cortejo e o que se chamava por séculos por esse nome, e o
que o Douglas Wilson chama de namoro moderno, ou namoro recreativo, padrão recreativo. Qual é a diferença de um para o outro? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê esse modo de funcionamento aí do cortejo. O cortejo é o modelo bíblico, é o modelo tradicional, que por séculos foi praticado nas famílias e até mesmo na sociedade, mesmo para os descrentes. O modelo tradicional. O modelo atual, quando a gente pensa em namoro, o modelo atual ele é tão predominante que a gente pensa que sempre foi assim. Muitos de nós nem conheceram outro modo de namorar com uma jovem, né, ou de uma jovem namorar com um rapaz. É uma coisa tão comum que a gente pensa que sempre foi assim, mas não. Esse modelo atual é um padrão que surgiu no século XX. O modo como as pessoas namoram, costumam namorar e sair hoje, né, quando um rapaz sai com uma menina para o encontro, isso é algo muito, muito, muito recente, é algo do século XX para cá. Em toda a história da humanidade, não foi assim antes. No modelo do cortejo, o rapaz que está iniciando, né, ele toma a iniciativa, ele inicia o relacionamento. Se ele quer iniciar um relacionamento com uma jovem, ele precisa assumir o risco de ir lá, procurar o pai da moça e pedir autorização ao pai da moça se pode ou não cortejar, namorar, se você quiser chamar por outro nome, ter um relacionamento com essa menina. Esse é o ensino bíblico. Se um rapaz se interessa por uma jovem da igreja, qual era o padrão que a Bíblia ensina, qual era o padrão que foi seguido por séculos na humanidade? O rapaz saía do seu lugar, ele ia lá, procurava o pai da menina e pedia autorização. Esse é o padrão do cortejo. Qual é o padrão atual? Qual é o padrão atual? Existe isso. Qual é o padrão atual? É interessante que ele vai tentando diferenciar. No padrão atual de namoro, primeiro, os solteiros são agentes solitários. Pai e mãe não estão envolvidos. Quando um rapaz da escola, da vizinhança, seja ele de que ambiente for, no colega de trabalho, o rapaz se interessa por uma menina, o que é que eles fazem? Eles começam a sair juntos. Não envolve o pai e a mãe. Primeiro já começa daí, né? Eles são agentes solitários. É como se fosse assim, uma coisa da intimidade deles. Só compete a eles. Só quem está envolvido são eles. Não tem essa dimensão da família. Isso é uma primeira diferença. No modelo atual também, os sexos eles são vistos como iguais em papéis. Então, tanto faz ser o menino quem peça em namoro ou a menina quem chegue a bordo, né? Nem pede namoro mais, né? Esse negócio de pedir namoro também já é um negócio que ficou. Então, eles dizem assim, ó, vamos sair junto e tal, e começam ou pela rede social. Então, é algo independente da família e os sexos eles se tratam como se fossem iguais. Não há esse princípio bíblico de que o homem sai e a mulher é que é cortejada. O homem toma a iniciativa, a mulher tem um papel mais passivo. Não é essa a distinção que existe. No padrão do cortejo, o rapaz inicia e se ele receber a bênção do pai da moça, é que a menina então vai poder responder positivamente. Certo? Isso aí é o cortejo bíblico. Então, como é que funciona? O rapaz, na igreja, ele se interessou por uma menina, né? E ele deseja casar-se com essa menina. Então, qual é o caminho que ele deve fazer? Procurar o pai da moça e falar com ele sobre as suas intenções. Seu fulano, eu gostaria de iniciar um relacionamento aqui com a sua filha, visando o casamento. Esse pai, se ele for um pai sábio, um pai piedoso, ele vai receber aquela fala, aquele rapaz, com respeito, né? Com amor também por aquele jovem ali.
ele vai receber esse pedido aí de intenção, e aí ele vai também conversar com sua filha. Ele vai ouvir a filha. Filha, o que é que você acha desse rapaz? Né? Você também está interessada por ele? Ele vai ouvir, ele vai considerar a filha. Porque, afinal de contas, há um relacionamento desse pai, há um histórico desse pai com essa filha. Ele sempre tem protegido ela, ele sempre tem cuidado dela. Ele não é aquele pai arbitrário, ele não é aquele pai autoritário, ele não deve ser aquele pai que provoca a ira dos seus filhos. Ele também considera os sentimentos da filha, ele considera aquilo que é melhor para a sua filha, e nesse papel de ser o protetor da sua filha, ele vai ouvir também a filha, ele vai ouvir a esposa. Isso numa família sábia, para um pai que é sábio. Ele vai ouvir a esposa que está atenta a toda essa movimentação também, que está numa boa comunicação com a sua filha. Então, isso é o que se recomenda, e é o que foi praticado na igreja por séculos, e até na sociedade, como um padrão. Mas hoje, o que é que acontece? Um rapaz se interessa por uma moça, pede para sair com ela, e depois é que vai decidir se gosta ou não dela. Não é assim? Por isso que o Douglas Wilson chama desse padrão de padrão do namoro recreativo, ou o namoro moderno. Que a grande maioria de nós, talvez, o padrão que a gente conheceu e que a gente praticou foi semelhante a esse. E aí existem níveis, né? Padrões, histórias melhores ou piores. Existem boas histórias sobre isso, e existem histórias trágicas, mesmo dentro da igreja, de namoros que ocorreram assim, e que se caminha se trilha uma caminhada de muito risco, um casal que está caminhando assim, longe das vistas e da autorização dos pais. Isso mesmo, estou falando aqui de crente, tá? É muito arriscado esse padrão, é muito isolado. As tentações são muitas, né? E muita gente teve péssimas experiências sobre isso. Quebrou muito o coração, começou namoros e terminou, e entendeu que não gostava, depois de já ter vivenciado uma série de coisas com aquela namorada, com aquele namorado, e essas coisas vão ficando, trazendo marcas no coração da pessoa por toda a vida. E aí o autor diz assim: a Bíblia ensina que o pai tem autoridade sobre as filhas não casadas, tal como o marido tem autoridade sobre a esposa. A autoridade do pai se estende aos interesses românticos da filha. Essa interrogação aí foi um erro de digitação meu. Muito diferente disso é a visão romântica, a visão dos escritores românticos. E aí eu cito aqui um romance famoso chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é do autor Goethe, certo? Um trechinho desse romance aí. O Goethe é um jovem cheio de conflitos interiores, apaixonado por uma donzela, e aí ele diz assim: as regras, por mais que se diga algo em favor delas, destroem o verdadeiro sentimento da natureza e a sua genuína expressão. A gente viu aqui que o romantismo, o valor máximo para saber se uma coisa é verdadeira é se essa coisa ela é autêntica, se ela é genuína. Se você sente que é verdadeiro, se você sente que aquilo ali veio de dentro, então é o amor verdadeiro esse. Se esse é o amor verdadeiro, nada mais está acima dele. Essa é a lógica das aventuras românticas, dos filmes românticos, é esse. Então, para ele, as regras, as convenções sociais, esse tipo de regrinhas do rapaz ter que ir procurar o pai da moça, pedir autorização, tudo isso é muito antiquado, é apenas uma convenção social. E por que isso seria importante se eu amo verdadeiramente essa moça? Né? Essa é a ideia do
Goethe nesse romance aí do jovem Werther. Então, esses conflitos, esses dramas interiores é que são enfatizados aí no romance. O Werther, esse analista, o Pedro Duarte, ele diz o seguinte: o Werther é o protótipo do indivíduo moderno com seus conflitos. É aquela pessoa que não consegue ficar à vontade dentro da sociedade e tampouco viver fora dela. O protagonista desse romance é o cara que está em conflito. Ele não se adequa às regras da sociedade, que ele acha que são as regras do mundo burguês, que são artificiais, que são convenções, tradições vazias. Ele não se encaixa nessa sociedade, ele quer viver uma coisa diferente, mas, ao mesmo tempo, ele faz parte dessa sociedade. Ele tem o seu trabalho, ele tem a sua vida social. É aquele cara que está eternamente desencaixado das regras da sociedade. Esse é o protótipo do romântico. A visão de mundo romântico, ela se baseia nisso que outros autores chamam de um irrealismo crítico. A oposição de um universo imaginário, ideal, utópico, maravilhoso, a uma realidade que é triste, que é prosaica, que é desumana, do mundo moderno. O herói romântico é sempre esse herói que contesta a ordem do mundo burguesa, contesta a sociedade burguesa, contesta os ditames da sociedade, os costumes da sociedade, aquilo que vem sendo praticado durante séculos. Ele tem esse espírito revolucionário, inconformado. Ele fala que a ordem burguesa é uma ordem, eles usavam essa expressão, é uma ordem filisteia. E aí precisa ser ultrapassado. O padrão de vida burguês, ele é muito artificial, ultrapassado, prosaico. O obstáculo central das histórias modernas de amor é a oposição cega dos pais. O verdadeiro amor deve superar toda a oposição, principalmente a oposição daquele pai antiquado que está no meio do caminho. Quem é o grande vilão nos romances românticos? O pai da moça. Ele é o grande vilão, porque ele é o entrave, o pai, essa figura de autoridade, e a gente viu que os românticos eles eram muito antipáticos às figuras de autoridade, né? Eles eram transgressores por natureza. Então, quem é o grande vilão nos romances românticos? E em muitos dos filmes da literatura de hoje em dia? É a figura do pai. O pai é esse cara que você sempre olha ele com desconfiança. Ele é pintado como aquela oposição ao verdadeiro amor. O sentimento dos jovens é um sentimento puro. O sentimento da filha é um sentimento nobre. Mas o pai, ele é sempre retratado como aquela figura negativa, porque ele se coloca contra o desejo puro, genuíno dos jovens. E aí o Douglas Wilson fala que isso aí é uma espécie de culto à juventude. A ideia de que os jovens sempre sabem mais do que os pais. A ideia de que o que os jovens estão sentindo é mais autêntico, é mais verdadeiro e é mais correto do que o modo como os pais estão enxergando a situação. Então, nesse esquema, sempre o olhar do pai, ou uma proibição do pai, uma regrinha que é estabelecida pelo pai, pela mãe, de como o relacionamento deve acontecer, ele é sempre pintado com uma conotação negativa, e o que os jovens estão querendo é sempre puro em si mesmo. Da onde que vem isso? Do romantismo. E aí eu já mencionei aqui esse exemplo, não consegui pensar em outro melhor, mas talvez alguém lembre, né? Isso é muito bem retratado no filme Titanic. Você deve lembrar que a jovem lá no filme, ela estava dentro de uma sociedade burguesa, né, com esses papéis, com toda aquela convenção, e isso é retratado de forma muito negativa no filme. A Rose, né, que é a protagonista, Kate Blanchett, né, a atriz, ela está
entediada, ela está frustrada. Os pais dela organizaram um casamento que ela não queria. E isso é um tema muito comum, quase que já virou clichê, né? Os pais, eles são interesseiros. Os pais, eles arranjaram um namoro por conveniência, por interesse. Um noivado por interesse. Ela tinha seu noivo, que é esse que está do lado dela ali na mesa, mas tudo isso é uma tremenda de uma falsidade. Tudo isso é uma tremenda de uma hipocrisia. Essa vida, ela é muito monótona, ela é muito tediosa. E a Kate, a Rose, ela queria uma vida mais elevada, uma vida mais pura. O que é que diz que a vida é mais pura? O sentimento do coração. Então, no filme, essa personagem, ela dá as costas para toda essa ordem estabelecida e ela vai se lançar numa aventura. E aqui eu faço menção àquela primeira frase lá. Seria uma tragédia para essa personagem não atender ao impulso do seu coração. Se ela permanecesse naquela vida ali, ela ia ter uma vida medíocre, ia ser uma tragédia para ela. Então ela vai em busca de realizar o seu sonho. E aí é onde entra aí o Leonardo DiCaprio e toda aquela história que a gente conhece. Então essa é a ideia do romance romântico. Em geral é isso, e a gente vê até hoje esse tema muito recorrente nos produtos culturais. Entregar-se a uma paixão amorosa é uma das formas de fugir da realidade, é uma das formas de fugir da sociedade sem precisar sair da sociedade, porque é impossível sair da modernidade. Por mais que você vá morar numa cabaninha lá no campo, no meio da natureza, na precariedade assim, da aventura, é impossível você deixar totalmente para trás todos os costumes e os padrões da vida moderna. Então, o homem moderno ele vive nesse conflito, ele quer fugir da realidade, mas ele não consegue se descolar totalmente da sociedade. Uma das maneiras de fazer isso é chutando o pau da barraca, né, justamente essa ideia de se entregar a uma paixão amorosa. Seria uma espécie de fuga dos padrões, do conformismo aí com a sociedade. É uma forma de ser revolucionário. Para os românticos da contracultura, já citei isso aqui, verdadeiros revolucionários se concentram em destruir sistemas de crenças que estão introjetados dentro de si. É uma revolução primeiro interior, para depois caminhar para uma revolução fora. Mas o ensino bíblico sobre isso, sobre relacionamento homem-mulher, sobre casamento, namoro e cortejo, que culmina com o casamento, é de que no casamento, a satisfação mútua, ela ocorre por meio do sacrifício mútuo. Em vez da ênfase estar concentrada na satisfação pessoal, na realização do sonho, em ir atrás daquilo que o teu coração está pedindo, a vida no casamento, os anos de casamento, eles implicam numa negação do coração na maioria das vezes. É você aprender a mortificar o seu ego, se sacrificar pelo bem da sua amada. E a amada negar também as suas inclinações naturais, para se submeter, para honrar ao marido. Então, no casamento, longe dessa visão sentimentalista, idealizada, romantizada, de busca de um sonho, de uma satisfação pessoal, que não se sustenta, no casamento, de acordo com a Bíblia, o sacrifício pessoal é que vai manter a duração do casamento para a vida toda. Todo mundo que é casado sabe que isso é uma verdade. A paixão, ela existe, ela é um componente do relacionamento amoroso, mas não é a paixão que segura um casamento. Não é a paixão que faz, não é o sentimento que faz o relacionamento durar. O que faz isso é uma decisão. O amor, biblicamente falando, é uma decisão tomada
em temor ao Senhor, em submissão à ordem e à palavra do Senhor, em sacrifício, é um relacionamento pactual, de aliança, no qual todos os dias, mesmo quando a paixão esfria, você continua e permanece naquele caminho ali, não baseado num sentimento, mas baseado numa decisão racional. O casamento, de acordo com Timothy Keller, é penoso, porém é maravilhoso, porque reflete o Evangelho, que também é, ao mesmo tempo, penoso e maravilhoso. A visão bíblica sobre o casamento é uma analogia do Evangelho, uma analogia do relacionamento que Cristo tem com a igreja. É o que diz lá em Efésios, e com esse texto eu quero terminar. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Do mesmo modo como Cristo amou a igreja, a noiva de Cristo, Cristo amou a igreja ao ponto de entregar a vida por ela, de se sacrificar por ela, por amor à sua igreja. Assim é também o papel do homem, se sacrificando, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. De igual modo, a esposa ela tem um papel de submissão à liderança do marido, do mesmo modo como a igreja se submete à liderança de Cristo. É um papel que é passivo. É Deus quem governa a igreja se submete por amor ao seu marido, que é o cabeça da igreja, que é Cristo. É isso, meus queridos. Foi só uma pincelada sobre esse tema. Se você quiser conversar mais sobre esses assuntos, não deixe de procurar. Pode me procurar, pode procurar a liderança da igreja. A gente tem uma intenção, inclusive, de, no ano que vem, iniciar um outro módulo, um módulo até que já vimos aqui na igreja com o presbítero Danilo, onde vários assuntos que a gente tocou aqui foram abordados também, sobre essa diferença entre o amor bíblico e o amor da cultura do nosso século, né, o amor romântico. Eu espero que ano que vem a gente tenha essa oportunidade de ler sobre isso, de conversar sobre isso. Mas se questões ficaram na sua mente, no seu coração, marque para conversar, não fique sozinho, né? Tire suas dúvidas, a gente espera poder caminhar junto. Lembrando que é a palavra de Deus que deve direcionar a nossa forma de pensar, né? Se tem dúvidas, se tem coisas que não encaixaram direito aí no coração, vamos conversar, abrir a palavra de Deus, porque é a Escritura de Deus, né, que é inspirada, é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Alguém tem alguma dúvida, quer colocar alguma coisa para a gente encerrar aqui? Não? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa caminhada que o Senhor nos permitiu. Rogamos ao Senhor, Pai, que tantas verdades profundas, Senhor, que foram tocadas aqui, que o Senhor aplique a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, nos santifique como igreja, Pai, ainda que o mundo esteja caminhando numa completa inversão, num caminho completamente oposto ao que o Senhor nos ordena na Tua palavra, ainda que sejamos perseguidos, hostilizados, ridicularizados, Senhor, por andarmos nos caminhos do Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, nos dê graça para que a gente permaneça fiel, que o Senhor abençoe os jovens dessa igreja, Pai, numa caminhada santa, nessas questões que nós conversamos hoje aqui, que aos pais, a cada um de nós que somos pais, que o Senhor nos dê coragem, ousadia, que o Senhor resgate esse papel de autoridade dos pais para com os seus filhos, que a gente saiba instruir, ensinar direito os nossos filhos homens a serem homens honrados, que vão encontrar uma esposa, que vão
encontrar uma jovem, fazer um caminho respeitoso, santo, bíblico com elas, conversando com os pais dessa moça, Senhor. Que haja esse caminho bíblico, esse ordenamento da Tua palavra para os nossos filhos homens, para as nossas filhas moças também, que o Senhor dê a elas o entendimento, um coração sábio, submisso, que honra a figura do seu pai, que se alegra com esse cuidado paternal na vida delas também, que o Senhor conduza, Senhor, a Tua igreja em santidade nessas questões. Em nome do Senhor nós oramos. Amém.